Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário GCE Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, a região que nós coordenamos, eu e a Kézia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança dos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende a uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi. E no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações,
Mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe. Um grande abraço. Graça e paz, meus irmãos. Agora sim, estou até mais animado porque tomamos um café bem forte agora e pela graça de Deus nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração, esse Deus maravilhoso, todo mundo agasalhado, sentindo um pouquinho de frio, embora o sol esteja lá fora. Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nossos visitantes que estão aqui, aqueles amigos e irmãos que nos acompanham também pela internet, Deus abençoe sua vida. Nós estamos muito felizes porque tivemos nesta manhã a nossa classe de escola bíblica dominical, tanto a minha, a classe de discipulado, como aqui na classe única, e os demais segmentos da igreja também se encontraram, para que nós, hoje, nesta manhã, estivéssemos retomando a nossa escola bíblica dominical, presencial, e foi uma adesão excelente, e estamos muito felizes por isso. Os irmãos foram desafiados a chegarem aqui mais cedo, e houve uma compreensão muito grande da parte dos irmãos, as crianças não ficaram sem atividade, e dou glórias a Deus por isso. E feliz também porque pudemos, no nosso momento ali de coinonia, batemos um papinho, falamos da semana. É difícil porque, às vezes, chegamos ao culto, não temos esse momento, essa oportunidade de estarmos conversando, trocando ideia, porque a coisa é muito programada, e só apenas após o culto, com essa pandemia, não temos muita oportunidade de conversar. Então, nesse momento ali de café, podemos conversar um pouquinho e colocar o nosso assunto em dia. Falando ainda sobre escola bíblica dominical, os irmãos que desejam ter revistas, podem nos procurar, falar comigo, falar com a irmã Roberta. Nós temos revistas, eu não sei se ainda há alguma, mas, de qualquer forma, a igreja irá doar essas revistas e os irmãos podem nos procurar. Lembrando do horário de hoje à noite, será às 19 horas. Os irmãos que acordaram mais cedo vão poder ter um pouquinho da tarde estendida para poder descansar, fazer uma visita e voltarem mais tranquilos para participarem do culto da noite às 19 horas. E o nosso culto, que a princípio eu tinha dito, culto vespertino, da manhã, que era 9h15, por causa de conciliarmos com outros setores da igreja, como a música, por exemplo, nós estendemos 15 minutos a mais, então por isso que nós estamos começando às 9h30. Então, provisoriamente, nosso culto irá começar às 9h30. Vamos ver como vai ser a receptividade dos irmãos, e assim a gente vai organizando. A igreja é grande, muitas atividades, e por isso que nós temos que nunca ser taxativo, mas procurar com flexibilidade atendermos a todos. Nesta manhã eu quero lembrar os irmãos que o pastor Gerson está aqui provisoriamente, mas daqui a pouquinho ele vai ter que sair, porque ele vai pregar na Igreja Batista Central em Volta Redonda, tanto na parte da manhã como na parte da noite, só para os irmãos tomarem ciência. O culto nesta manhã é a respeito de ação social e a igreja. Então, ouviremos agora o prelúdio e
iremos orar, pedindo ao Senhor para que nos abençoe. Você veio aqui em busca do Senhor, você não veio aqui apenas por causa dos irmãos, mas acima de tudo, vocês vieram aqui para restaurar as baterias, você ligou o seu aparelho para renovar as suas forças. Então, nesse momento de prelúdio instrumental, curve a sua cabeça, busca o Senhor em oração, acerte as contas com o nosso Deus, para que Ele possa ouvir o seu clamor, que há no íntimo do seu coração, problemas de família, talvez alguma ansiedade, talvez algum sonho ainda que precisa ser realizado. Entregue nas mãos desse Deus que tudo pode. Ao som instrumental, nós iremos, portanto, ter esse momento de intimidade com o nosso Deus. E logo em seguida estaremos orando. Antes de orarmos, gostaria de agradecer a Deus pela colocação do nosso telhado. Foi uma vitória muito grande nesta semana. Em apenas 3 dias, o empreiteiro veio e retomou a colocação. Faltam os detalhes, a questão da calha, dos rufos,
mas já é uma grande vitória e nós não poderíamos deixar de mencionar, agradecer ao Senhor nesse sentido também. Pai Celeste, muito obrigado porque o Senhor nos deu mais uma semana de vida. O Senhor nos trouxe a este lugar que foi consagrado para a obra do Senhor, para falarmos das coisas a respeito do Teu reino aqui na terra e no céu. Pai bendito, o Teu povo está aqui unido, desejoso de ouvir a Tua palavra, de retomar a comunhão com o Senhor, muitas vezes perdida ao longo da semana. Pai bendito, nós estamos aqui porque nós Te amamos, mas acima de tudo o Senhor nos amou primeiro, nos tirando das trevas para vivermos contigo nesta maravilhosa luz. Querido Deus, eterno Pai, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes a nossa carne fala mais alto do que aquilo que o Senhor propõe para as nossas vidas. E nesta hora, ó Pai, nós entendemos que pela Tua misericórdia, o Senhor nos trouxe aqui e temos certeza que o Senhor falará aos nossos corações através da palavra, como já tem falado, através das orações e da música. Ó Pai, obrigado por tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos desde já, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Ação social é um serviço cristão. A igreja deve exercer amor e cuidado mútuo entre os domésticos da fé. A igreja ela tem essa prerrogativa de separar um povo e esse povo ser cuidado por ela mesma. Nós não dependemos da ajuda de recursos públicos, não dependemos de doações de outros amigos, mas dependemos do nosso próprio sustento, além de termos esta bênção de Deus que nos capacita, nos abençoa para que nós possamos compartilhar entre os outros. Ação social é isso, cuidarmos dos domésticos da fé também. A música que queríamos cantar neste momento, ela nos remete a um tempo onde nós poderíamos nos abraçar, de fato, e nos confraternizar em comunhão, mas infelizmente a gente não pode fazer nesse momento. Mas a gente pode fazer diferente, a gente pode olhar para o irmão com um olhar de carinho, com um olhar de amor, com um olhar fraterno, não só no olhar aqui dentro do templo, mas no olhar de cuidado, de estar presente na vida do outro, ajudar a vida do outro, estar em oração pela vida do outro. Então, essa também é uma forma, e deve, na verdade, na prática, de fato, de ter carinho por alguém, de exercer a palavra de Deus na prática. Então, coloque isso. Te convido a se colocar em pé e a cantar isso, corpo e família. Recebi um novo coração do Pai. Nós somos corpo bem ajustado, que deve louvar o Senhor através da nossa união. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa
compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A gente não pode abraçar, não abrace, mas Um novo coração. Som, nós não podemos abraçar, mas a irmã Rosane deu um soquinho. Abraço Covid, como o pastor está falando aqui. Então você pode dar um soquinho no seu irmão e dar um olhar de carinho, de apreço ao seu irmão, tá bom? Recebi Um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. como fruto desse amor, Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. somos como? Agora, Senhor, Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, como é precioso estar no corpo da sua igreja, Senhor, em comunhão, como é bom, Senhor. Como nós sentimos falta em abraçar, em cumprimentar, Senhor, e nos relacionar de fato com os nossos irmãos. Isso faz falta, Senhor, para nós. Mas o Senhor tem nos dado oportunidades de outros meios, outras formas de confraternizarmos. Senhor, que nós possamos, como igreja do Senhor, Senhor, cuidar um dos outros, Senhor, cuidar dos nossos domésticos da nossa fé, Senhor, que nós cuidar daqueles que são de fato cristãos em primeiro lugar, Senhor, como o Senhor fez conosco, que nós possamos amar aos nossos próximos, como a nós mesmos e, sobretudo, como o Senhor nos amou. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa igreja, abençoe esse momento de confraternização, de comunhão, que já tivemos pelo café, mas que temos agora para glorificar juntos ao nome daquele que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E o nome dele que nós oramos. Amém. Sentar, meus irmãos, para poupar os irmãos. Vamos fazer leitura bíblica em uníssono. Está lá em Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37, e no capítulo 11, versículos 25, 26. Pode projetar? Ou, se não puder, eu leio aqui, sem problema. Então, leitura bíblica. Diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía,
trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2 em diante, fala da igreja primitiva, como que a igreja vivia e como eles compartilhavam o pão, oravam uns pelos outros, ajudavam uns pelos outros, uns aos outros financeiramente. Naquela ocasião era um contexto diferente do nosso. No nosso contexto, nós não podemos deixar de ajudar uns aos outros. Talvez não seja financeiramente, mas de repente um medicamento, de repente uma cesta básica. O fato é que na igreja de Cristo não pode haver qualquer irmão que padeça alguma necessidade que não seja de conhecimento nosso. Devemos sempre estar atendendo uns aos outros de uma forma organizada como igreja e de uma forma individual também. De fato que nós estaremos assim reproduzindo aquilo que Barnabé fez, aquilo que a igreja do Novo Testamento fez. Isso é o que nós podemos chamar de cristianismo, verdadeiro cristianismo. Este momento é um momento de dedicação de vidas e bens. De manhã, o irmão falou que privilégio nós podemos contribuir com a igreja do Senhor. Os irmãos, vendo esse telhado, nós podemos atribuir isso a um milagre de Deus, mas também precisamos dos recursos para que essas bênçãos aconteçam na igreja. E você participando disso é um privilégio muito grande. Não apenas assistindo, mas participando. Dedicação de vidas e bens, hino do HCC 496. Bem, a gente passa bem o da Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendendo o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de sempre. Era
nosso eterno Pai que está nos céus, nós te agradecemos esse momento em que nós podemos, nosso Deus, colocar no teu altar aquilo que o Senhor já nos deu. E como é bom, nosso Deus, servir ao Senhor. Como é bom, nosso Deus, fazer parte do teu reino. Como é bom, nosso Deus, contribuir para a obra crescer, para a obra desenvolver. E nós temos, nosso Deus, muitos desafios aqui na nossa igreja. Nós temos o templo novo, nós temos o casarão. Ó Deus, e tudo isso aí é para a glória do teu nome. Queremos te servir, ó Deus, com alegria. Queremos te servir, nosso Deus, com todo o coração. E assim, nosso Deus, esse momento em que os teus filhos chegam aqui ao teu altar, entregando os seus dízimos, as suas ofertas, que esse dinheiro, nosso Deus, seja para a glória do teu nome, seja para o crescimento do teu reino. E assim, nosso Deus, nós te pedimos as mais ricas bênçãos em favor dos irmãos, cada um que tem servido ao Senhor, que só possa estar dispensando a tua graça sobre a vida e a família de cada um dos irmãos. E nós oramos assim, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Este momento é um momento de gratidão, quando agradecemos a Deus pela vida dos aniversariantes. E nessa semana, exclusivamente, temos o irmão Renini, que festejou mais um ano de vida. Talvez outros irmãos também que tenha celebrado mais um ano de vida, ou talvez um aniversário de casamento. Você que nos acompanha também nas redes sociais, Deus abençoe sua vida. Eu não sei qual é o seu motivo de gratidão. É possível que você tenha recebido uma bênção especial nesta semana. Eu gostaria de convidá-lo, se porventura você tem algum motivo especial de agradecimento ao Senhor. Vamos juntos orarmos uns pelos outros, agradecer a Deus pelas bênçãos especiais que Ele tem nos concedido. Oremos. Momento de gratidão é para que a gente tenha um coração verdadeiro, agradecido ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem nos concedido. Pai Celeste, neste tempo nós queremos agradecer-te pela vida do teu servo, irmão Renini, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ele. Pai bendito, tu sabes o quanto este teu filho passou um ano difícil, foi acometido pelo Covid, passou outras tribulações na sua vida física, como a trombose no seu pulmão. Ó Pai, o Senhor verdadeiramente concedeu um ano de vida ao teu filho, um ano valorizado, e neste ano que se inicia, que o Senhor possa dar a ele muitas realizações, que tudo, ó Pai, que aconteceu no ano passado sirva de experiências para que este ano ele possa ser cada vez mais um crente lapidado pelo Senhor, como isso tem acontecido com ele, conosco também. Ó Pai, não somente o teu filho, mas quantos outros também estão neste dia, neste momento, agradecendo por uma bênção especial. O Senhor é o Deus que conhece os corações, que vai no profundo de cada alma. Ó Pai, que o Senhor aceite, humildemente pedindo este agradecimento, este muito obrigado de cada filho seu. Ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles também que estão nas redes sociais com o coração agradecido, não só pelo dom da vida, mas por tantas bênçãos especiais que o Senhor tem retribuído a cada um, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo telhado, mais uma vez que foi colocado. Obrigado, ó Pai, pela obra do casarão que está caminhando. Será um grande espaço para as crianças. Enfim, Senhor, obrigado pelo retorno à nossa classe dominical, do estudo da sua palavra. Obrigado por cada professor que esteve atuando, nos jovens, nas crianças, aqui no templo com o irmão Nilson. Enfim, Senhor, nós temos muitas razões para te agradecer pelo Ministério de Música, que tem sido incansável
neste ministério que conduz a igreja no louvor. Enfim, Senhor, nós temos razões diversas para estarmos aqui, só pela graça e pela misericórdia do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ação social é um serviço cristão. A igreja precisa exercer compaixão e graça, auxiliando pessoas necessitadas, assim demonstrando e proclamando o amor de Cristo. A igreja não pode ficar confinada nas quatro paredes. Nós precisamos ajudar as pessoas que nos procuram de uma forma, como disse, organizada, dando assistência social, assistência de tal forma que é incompatível vermos pessoas sofrendo e nós estarmos aqui sentados, confortáveis, sem fazer nada. Por isso que a igreja tem essa responsabilidade cristã de compartilhar o amor de Cristo, abençoando vidas que carecem de necessidade. Mais uma vez eu te convido, por favor, a se colocar em pé e a cantar uma linda música, que diz assim: quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a Ti e fazer Tua obra, bem fazer Tua obra no meu coração. Quero te servir, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver para a Tua glória e louvor. Vamos cantar isso com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, e realmente também fazendo isso onde quer que nós estejamos. Quero dar de mim pra ver Tua obra, ó Senhor Cristo, anunciando com amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor. Quero te servir, Senhor. Quero dedicar-te a Ti. Te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra Tua glória e louvor. Ó Jesus, eu quero tanto Te servir aqui, Senhor, com a vida, com os meus bens e o meu amor. Quero dar de mim pra ver Tua obra, ó Senhor Cristo, anunciando Teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-te a Ti, fazer Tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra Tua glória e louvor. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-te a Ti, fazer Tua obra no meu coração. Quero te louvar,
Gostaria que os irmãos se permanecessem em pé. Eu gostaria de chamar as crianças para que chegassem até aqui. Vamos abençoar essas crianças. Serão daqui um pouquinho nossos líderes, estarão mandando em nós. Então, precisam de ser abençoadas. Quero agradecer a presença da irmã Silvana aqui, Silvana Baroni, é membro da Igreja Batista Central em Volta Redonda, muito feliz com a presença dela aqui. Vamos orar? Pai Celeste, como é bom ver essas crianças aqui, saudáveis, sendo conduzidas no caminho da verdade, no caminho de Cristo. Pai bendito, derrame bênçãos espirituais na vida de cada uma delas, para que sejam crianças calmas, tranquilas, obedientes aos seus pais, obedientes à voz do Senhor. Ó Pai, não permita que o pecado do mundo venha interferir nas mentes delas. Não permita, ó Pai, que as pessoas más deste mundo venham tocar nessas crianças. Ó Pai, mas que elas possam ser guardadas pelas mãos do Senhor, pelas mãos daquelas pessoas que realmente amam as suas vidas. Ó Pai, que o Senhor, acima de tudo, que a palavra do Senhor seja germinada em cada coração, para que elas possam crescer com Cristo, caminhar com Cristo, e nos momentos de dificuldades, elas possam buscar a Cristo como o único e suficiente amigo para as suas vidas. Obrigado, ó Pai, por tudo. Abençoe as irmãs que estarão trabalhando com elas nesta manhã, como já fizeram no período da escola bíblica, agora neste período também. Que o Senhor abençoe a vida dessas irmãs, ó Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vou passar a palavra agora para o nosso diácono Nilson Mota, que estará compartilhando a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo também aí da sua casa, pela rede social. Que Deus, nessa manhã, possa falar ao seu coração. Que você possa entender o objetivo da nossa passagem por esta vida, principalmente como cristão. Nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre ação social e a igreja. A Igreja Batista Central em Barra Mansa é uma igreja que pratica ação social. É uma igreja que se preocupa com os membros da igreja, se preocupa com os familiares dos membros da igreja, e também com aquelas pessoas que não faz parte desse covil, desta igreja, que são as pessoas de fora. E nós vamos meditar nessa manhã sobre o texto de Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler de 6 a 10. Mas o texto-chave para nós entendermos sobre a ação social, ele se encontra no 9 e no 10. A ação social busca eliminar as causas dos necessitados humanos. Fé e obras precisam caminhar juntos. A obra, ela não salva ninguém, mas a fé salva. Mas a Bíblia, ela nos ensina, tem vários textos, como foi até lido na introdução, que a igreja precisa praticar a boa ação, ajudar
nas dificuldades dos outros. E a ação social, nós vamos aprender também que ela é um ponto para que a igreja, através dessa sintonia, ela evangeliza. Ela passa a ter comunhão com as pessoas. Hebreus, capítulo 6, de 9 a 10. E caíram, sim, impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis, aquelas que cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produzir espinhos e ervas daninhas e rejeitada, e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora, esses 2 versículos. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas semelhantes os espera, coisas relacionadas com a salvação. Verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Algumas traduções, esse verso 10, no final do versículo 10, ele fala, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, ação social aos da fé. Essa igreja pratica essa ação social. Mas essa ação social, para ela ser perfeita, não depende somente da igreja. Não depende somente dos líderes da igreja. Porque nós, que somos líderes, nós temos acompanhado alguns irmãos que às vezes passam por necessidade, mas não nos busca, não revela à igreja a sua necessidade. E nós, como os irmãos em Cristo, quando nós falamos do doméstico da fé, nós estamos falando de nós, do corpo de Cristo. E nós precisamos estar sintonizados um com o outro. E às vezes, a vergonha, às vezes, não nos buscam. Porque nós praticamos a ação social com os de fora também. A justiça social ordenada por Deus inclui assistir e socorrer os necessitados, os órfãos, as viúvas, as pessoas carentes. E essa igreja, com sua liderança, tem feito isso. Pastor Wellington, nesta manhã, sempre ele fala sobre a construção, o remanejamento da Casa Velha. Um local onde vai captar as nossas crianças. Mas ali, naquele local, surgiu ação social
também para aquelas pessoas que nos procuram. E vai ser reformado um local onde a igreja vai continuar recebendo aquelas pessoas que necessitam de um local para estar em Barra Mansa, para um tratamento no Ancobarra. E esse local, ele já recebeu, da forma que estava, 3 famílias. 3 famílias. E entre essas 3 famílias, 2 delas eram os domésticos da fé, irmãos assembleianos e presbiterianos. E também para uma família que não tem um vínculo mais de perto com Jesus como nós temos, não tem ainda uma plena certeza de sua salvação. Mas através dessa estadia, das pessoas de fora, vim para trabalhar, para ficar nessa casa, para ser cuidada pela Ancobarra. É também um ponto onde nós vamos falar, que é a evangelização. Abrir a igreja, o coração, para dar continuidade no trabalho de Jesus Cristo. Trabalho que Jesus Cristo iniciou. Esse trabalho não é meu. Esse trabalho não é seu. Esse trabalho, ele é de nós. Ele não tem uma pessoa específica. E o evangelismo, ele vai se cumprir de acordo com a nossa permissão de declarar: Senhor, usa-me como um verdadeiro cristão que se preocupa com os nossos semelhantes. Ação social com os de fora. Nossa igreja tem assistido muitas pessoas que nos procuram com cestas básicas, remédio e outras dificuldades. O Espírito Santo guiou a igreja no cumprimento da missão social através da solidariedade junto à comunidade. A igreja, ela precisa ser solidária. E eu louvo a Deus por esta igreja. Igreja esta que se preocupa com aquelas pessoas que vêm até a nós. Sempre que a igreja é convocada, os irmãos têm aberto seu coração. Têm aberto. Sempre que convocada, a igreja tem abençoado a comunidade. Esse é o nosso segundo ponto, ação social com os de fora. E se os irmãos parar para analisar, os irmãos vão ver quantas pessoas essa igreja ajudou, sem ter conhecimento. Sem de uma mão saber o que a outra está fazendo. Isto é solidariedade, é ajudar ao próximo. Eu estou falando aos irmãos, porque às vezes nós somos procurados, como líderes, de pessoas que estão carecendo. Não tem nem 2 meses, essa igreja doou, os irmãos doaram vários pacotes de fraldas para uma pessoa que os irmãos nem conhecem. Pela confiança daquela pessoa que está à frente do trabalho sério, trabalho com compromisso. Nosso trabalho, como cristão, que trabalha com amor, nós precisamos também
trabalhar com responsabilidade. Esse é o nosso terceiro ponto dessa manhã. Ação social com responsabilidade é ajudar aos necessitados que realmente precisa de ajuda. A Bíblia ela nos mostra isso. Provérbios capítulo 3, 27 e 28, vai nos mostrar essa questão, que nós precisamos trabalhar, nos dedicar, mas com responsabilidade. Provérbios 3, 27, não deixe de fazer o bem aos que deles precisam, estando em suas mãos o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde. Amanhã terei algo para te dar. Se você tem isso em suas mãos, se nós temos isso em nossas mãos hoje, condições de ajudar. Hoje, amanhã, não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. E Deus, quando Ele envia, presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção nisso, você que nos ouve, do seu lar. Se você tem a oportunidade de ajudar hoje, não deixe para amanhã. Porque a palavra ela é clara. O amanhã não nos pertence. Pertence a Deus. Então, se Deus enviar pessoas a nos procurar hoje, e se nós não tivermos condições de ajudar, é uma coisa. Mas com tudo isso, se a gente pegar essa pessoa, sentar com ela, conversar, buscar a melhor forma de ajudá-la, principalmente com a oração, orando. Porque quando nós estamos orando, nós estamos sintonizando Deus no problema, Deus naquela situação, e Deus que é o provedor, vai prover. Está aí a importância de nós ajudarmos com alimentação, cestas básicas. Ajudar com remédios, roupas, mas com responsabilidade. Mas como é que é isso? Ajudar com responsabilidade é ajudar, ver se realmente aquela pessoa está necessitando. Se nós não estamos ajudando determinada pessoa a saciar o seu vício, é complicado essa parte. Por que é complicado? Porque nós temos em nossa mão a ferramenta para ajudar, mas nós estamos atravessando dias difíceis, que pessoas adquirem algo, principalmente remédio, e têm vendido por um preço mais baixo, para saciar o seu vício. Para saciar o seu vício. Quando eu falo com os irmãos, ação social com responsabilidade, é você ter e fazer um acompanhamento dessa pessoa. Acompanhar. E buscar ajuda, se realmente precisa. Eu falo muito com o pastor, com os pastores, que é o pastor Wélio e o pastor Gerson. Se nós colocarmos uma placa na rede social ou aqui fora, nossa igreja vai doar a cesta básica, da fila. Da fila. Mas nós precisamos pegar essas pessoas, sentar com elas, ver qual é a sua necessidade. Porque os irmãos bem sabem que o governo ajuda e é principalmente obrigação dele. Por que eu falo isso para os irmãos?
que os irmãos sabem e é conhecedor que se existe um CRAS. Para que serve o CRAS? Lá eles fazem o acompanhamento. Antes de colocar aquelas pessoas que o procuram na lista para ganhar uma cesta básica ou um aluguel, eles sentam, conversam, vê se a pessoa tem doença, vê se a pessoa não consegue trabalhar. Eles ajudam, mas com responsabilidade. Porque se você doar sem responsabilidade, doar por doar, as igrejas vão estar com filas. Porque hoje, no século 21, a droga, o vício, está abafando principalmente os nossos jovens. E eles fazem tudo para saciar o seu vício. Roubam pai e mãe, vendem coisas de dentro do lar. Isso é só o início. Porque quando o vício vem, o desejo, a vontade de se drogar, eles fazem de tudo. Matam. Só para saciar os seus vícios. E essa ação social, com responsabilidade, a Igreja Batista Central em Barra Mansa está fazendo. Está fazendo. Porque já teve pessoas na nossa porta que ele levou alimento, mas separado, sem estar fechado, porque não tem condições de vender. Não tem. Se você der um pacote de arroz para uma pessoa aberto, ela não vai conseguir vender. E eu falo com os irmãos com propriedade, que eu participei de uma dificuldade, de uma pessoa. Eu creio que os irmãos sempre têm visto nas ruas pessoas com a receita pedindo para comprar remédio para o seu filho. Como, não vou nem falar brasileiro, não, vou falar o ser humano. Tem o coração quente, coração doador que ajuda. Às vezes ele pega do seu bolso aquilo que ele tem e dá para essa pessoa, sem saber se realmente é para remédio. Por que eu falo isso para os irmãos? Que já aconteceu comigo na portaria dessa igreja, de ser abordado por um rapaz com a receita na mão, dizendo: me ajuda, meu filho precisa desse remédio, meu filho está morrendo. Remédio para quem? Para o meu filho. Ok. A gente vai atrás de alguns irmãos, quando a gente não tem condições, mas antes, eu virei para esse rapaz e falei a ele: nós vamos à farmácia, eu vou comprar esse remédio para você, mas só que eu te peço uma coisa. Ele falou: pode falar, eu vou abrir esse remédio. Mas você vai abrir o remédio por quê? E logo eu perguntei a ele: para quem é o remédio? Não é para o teu filho? É. Que diferença faz eu dar esse remédio aberto ou fechado para você levar para casa? Isso, irmãos, você que nos acompanha na rede social, isso é fazer ação social com responsabilidade. Ver se realmente aquela pessoa precisa. Porque se esse remédio fosse para o filho desse rapaz, que diferença faz? Esse remédio está aberto ou fechado? E às vezes a gente doa, sem saber o fundamento. Várias coisas aconteceram comigo nessa igreja e com alguns líderes. Questão de pedinte. Nós precisamos ajudar? Precisamos. E já ouvi pessoas falar: vocês são obrigados a nos ajudar, porque vocês são igreja da igreja, a igreja tem que ajudar.
Mas a igreja precisa realmente buscar para ver se aquela pessoa está precisando de ajuda. Agora, saindo da ação social com responsabilidade, nós vamos entrar na ação social com propósito, que é o evangelismo. Fé e obras, ou vice-versa, obras e fé. Nós temos a nossa irmã, eu quero até pedir licença para a irmã, para mim falar sobre isso, para citar esse acontecimento. Nós temos na nossa igreja vários irmãos, mas eu quero citar uma irmã, que ela se encontra entre nós, irmã Francisca. A irmã Francisca, ela ajudou uma família, não só com mantimentos, mas também procurando ajudar essa família a arrumar a um serviço para o pai de família. E conseguiu. Aí entra a ação social, que é ajudar o físico, ajudar na fome, ajudar nas vestes, ajudar na doença, que é um remédio, e junto ajudar também no evangelismo, mostrar que a ação social bem feita, ela vem de Deus, ela vem de Cristo, que Cristo, Ele nos proporciona, quando nós o buscamos com o coração doador para ajudar. Lucas capítulo 14, verso 18 e 19. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Não é esse texto não, irmãos. Não é esse texto não. Lucas, ele deixou um texto para nós, que o Espírito do Senhor está sobre nós, pois Ele nos ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar. É 18, pastor? Esse texto é muito importante. Ele é muito importante para que nós possamos entender que nós, que fazemos parte do querer de Deus, para ser abençoador, para abençoar, não só no físico, mas também na espiritualidade, para que a pessoa possa conhecer. 4:18. Obrigado, Josué. Esse é o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. 19. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quando nós olhamos para esse texto, Ele me enviou, Ele nos enviou. Para quê? Para ajudar os oprimidos. Quem são os oprimidos? São aquelas pessoas menos favorecidas. São aquelas pessoas carentes. E mais uma vez eu digo a vocês, se nós não fizermos, nós que eu falo
Eu estou colocando aqui a igreja, mas quando eu falo nós, eu falo num todo. Se nós não buscarmos fazer algo à pessoa e ver se realmente ela é carente, porque carente da vida espiritual ela está. Tem um texto na Bíblia que ele nos diz do cristão, daqueles que estão em Cristo, não mendigar o pão. Não mendigar. Por quê? Porque quando nós estamos na presença de Jesus Cristo, quando nós buscamos a Deus, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Porque se você voltar, lá no primeiro versículo da Bíblia, nós vamos ver que Deus que nos criou, Deus criou tudo. E Ele quer nos abençoar, quer. Mas às vezes nós buscamos uma bênção temporária. Nós não buscamos uma bênção que seja definitiva, que seja realmente estar na presença de Deus. E nós precisamos nos colocar à disposição para que Deus nos usa, para que Deus verdadeiramente nos abençoe, para que Deus verdadeiramente abençoe outras pessoas através de nós. E é triste quando nós vemos, quando nós presenciamos pessoas que nós conhecemos passando por dificuldades, sofrendo. Nós sofremos juntos. E a melhor forma de ajudar é estar junto, é buscar. O que compadece do pobre, empresta ao Senhor, e Ele lhe recompensará o benefício. Ame os outros como você ama a si mesmo. Compadece-se dos pobres e oprimidos. O compromisso é de todos nós. É de todos. Quando nós falamos em ação social, nós falamos em fazer o ID de Jesus, que Jesus esteve aqui nessa terra, e Ele nos ensinou, Ele deixou isso para nós, amar ao próximo, amar, e esse é um dos mandamentos de Deus, amar ao próximo como a si mesmo, olhar para o necessitado, ajudá-lo, como nós também precisamos de ajuda. E concluindo, eu quero fechar com os pontos que nós meditamos nessa manhã. Primeiro, ação social com os da fé, com os domésticos, com aqueles que está presente a nós todos os dias. Ação social com os de fora, com aquelas pessoas que nós não conhecemos. E também ação social com responsabilidade, buscando ajudar verdadeiramente a quem precisa. E ação social com evangelismo. Nós temos um trabalho batista, trabalho esse, que ele é feito dessa forma. Ação social com os da rua, com responsabilidade e evangelizando. Esse trabalho se chama Cristolândia. Cristolândia. E eu quero encerrar falando só um pouquinho desse trabalho. Esse trabalho ele é feito de terça a sábado, de 9 a 12:30. Esse trabalho ele começa
atendendo as pessoas na sua necessidade de corte de cabelo, de troca de roupa, de café, de alimento e também culto, 2 cultos por dia. E esse trabalho, ele tem rendido fruto na evangelização, porque pessoas são encaminhadas para abrigos, internação, isso tudo com responsabilidade, com compromisso. Compromisso esse com Deus, com a sua palavra, com a nossa salvação. Nós somos salvos. Um dia nós aceitamos Jesus, não só para ir para o céu, nós aceitamos Jesus para proclamar aos oprimidos, aos cativos, aos pobres, o Evangelho. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar você, que com certeza você é um doador, você é um abençoador. E continue, porque a ação social, bem feita, ela salva vidas e também salva almas. Quero agradecer ao pastor Wellington, pastor Gerson, à igreja, por estar aqui assumindo esse púlpito, que é muita responsabilidade. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus e falamos para Ele, Senhor, usa o teu servo, não como eu quero, mas como o Senhor quer, e Ele vai usar. Abaixe seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar, agradecendo a Deus, porque Ele tem nos abençoado. Nós, às vezes, passamos por necessidade, dificuldade, mas Ele envia o recurso, Ele envia. Quando nós clamamos, quando nós nos colocamos aos pés dEle, Ele não vai deixar faltar nada, principalmente se nós tivermos comunhão com Ele. Senhor nosso Deus, obrigado, porque o Senhor nos deste mais um dia de vida. O Senhor tem estado ao nosso lado, mesmo nós sendo pecador, mesmo nós errando, o Senhor tem nos abençoado. Que nós possamos continuar como servos do Senhor, como igreja de Jesus, fazendo o ID, abençoando as pessoas nas suas dificuldades, principalmente nas suas dificuldades espirituais. Abençoa-nos, dai-nos visão, dai-nos a sua graça, que o Senhor possa continuar sendo conosco, com essa igreja. Igreja essa que tem visão de ação social, que tem feito ação social. É uma igreja que faz ação social sem aparecer, sem querer se aparecer, sem buscar os holofotes para ela, mas tem feito. Obrigado pela vida do pastor Wellington, pela vida do pastor Gerson, pela vida da liderança dessa igreja, que tem se compadecido dos necessitados. Continue sendo conosco, continue nos abençoando. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, glorificando e louvando o nome do Senhor. Nós oramos agradecido no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Pastor Wellington. Nós fomos desafiados nessa manhã a sermos como um farol que brilha na vida das pessoas, a nos sondar e ver o que temos feito para levar a palavra do Senhor e também levar a outras pessoas que elas necessitam fisicamente, e principalmente com propósito, como fomos trabalhados hoje, com propósito de evangelização, com responsabilidade e assim adorando o Senhor. Então eu te convido a se colocar em pé e a cantar: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, como diz Salmo 139, e guia-me pelos os seus caminhos eternos, de forma que eu possa ser usado
como um farol que brilha à noite, de forma que a minha vida seja para abençoar outras, para que aquilo que está aí dentro de mim, que se chama Jesus Cristo, eu possa levar a outros para a glória dele, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, como ponte sobre as águas.
Podem se assentar, meus irmãos. Já estamos caminhando para a conclusão do culto. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão e diácono Nilson Mota, palavra abençoada, falou aos nossos corações, nos desafiou para que nós sejamos mais simpáticos e empáticos à necessidade dos outros, que Deus possa nos usar. Eu estava conversando com ele que um dos nossos projetos na casa que está sendo preparado, espaço para as crianças, é para que nós trabalhemos com as crianças do entorno aqui, com essas famílias, não só os domésticos da fé, mas com as crianças que também precisam crescer no Evangelho. Então tem muito serviço para você, além do trabalho que nós estamos fazendo com essas famílias. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra tão abençoada, agradecer os visitantes, mais uma vez, todos aqueles que estão aqui conosco, aqueles que nos acompanharam. Fique conosco, hoje à noite retornaremos aqui, e você também, às 19 horas, não se esqueça desse horário, anota aí, para que nós passemos o dia na presença do Senhor e fechemos esse dia na presença desse Deus tão bom, que nos tem ensinado a sermos cristãos, amarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros e adorar o nome desse bondoso Deus. Pai bendito, graças te damos por esta manhã que o Senhor nos proporcionou. Desde cedo nós nos despertamos pelo Espírito do Senhor. Estivemos aqui, ó Pai, estudando a Tua Palavra, pelo próprio servo que ministrou aqui, por outros professores. Tomamos um café delicioso aqui, ó Pai, e concluímos este culto praticando o cristianismo, ação social, olharmos para o outro, esquecemos um pouco de nós mesmos. Ó Pai, que o Senhor faça com que esta palavra fique gravada em nosso coração, para que sejamos mais conscientes das nossas responsabilidades como filhos, porque fomos chamados para o Teu reino, não só para usufruir das bênçãos que o Senhor tem nos dado, mas para compartilhar, para dividir. Ó Pai, obrigado por essa palavra tão abençoadora que falou aos nossos corações, e que o Senhor, Pai, use o Teu servo para que continue sendo usado pelo Senhor para administrar a ação social desta igreja, para que seja usado pelo Senhor para também proclamar o Evangelho, não só dar o pão, mas também o pão espiritual que é Jesus Cristo. Ó Pai, abençoe cada família aqui representada, cada necessidade. Ó Pai, Tu sabes o que há na casa de cada um. Que o Senhor venha com Teu Espírito Santo, Consolador, que as promessas do Senhor sempre são promessas fiéis. O Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, que o Senhor cuide de cada vida que está aqui, cada família, ó Pai, que está em casa, cada um que nos acompanha pela internet, ó Pai, visita cada família, cada vida, Senhor. Esta é a nossa oração, agradecendo por esses momentos que passamos aqui, ó Pai, como igreja, como família. Em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Os irmãos estejam abençoados e daqui a pouquinho nós retornaremos com o culto da noite. Fiquem com Deus.
nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu sirvo até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu sirvo até onde Ele me convocar. É chegar